Olá pessoal, meu nome é Bruna Santiago, sou do canal Leituras Pretas e hoje eu vou estar fazendo uma indicação de um autor. Normalmente eu faço resenha de obras, mas hoje eu vou indicar um autor e algumas obras dele, que é o antropólogo Kabengele Munanga. De antemão, eu já digo que eu tenho 2 vídeos falando dessas 2 obras específicas, A Revolta dos Colonizados e Origens Africanas do Brasil Contemporânea. E hoje eu vou fazer um panorama um pouco geral de algumas obras do Kabengele, para quem ainda não leu. Primeiramente, tem essa obra, Negritude, Usos e Sentidos, que ela foi reeditada. Eu ainda não tenho a obra física, mas vai chegar. E o Kabengele Munanga, ele vai estudar os sentidos da negritude. É um livro introdutório, muito importante, porque ele vai discorrer historicamente como se origina o termo, o que é o movimento de negritude, quais os avanços do movimento de negritude, seus principais intelectuais, o que propõe e os limites. Ele também vem com as críticas de quem faz críticas ao movimento de negritude. Então ele vem pensar a etimologia da palavra, ele vem pensar a constituição do movimento de negritude e todas essas influências. É um livro extremamente rico, vocês podem ver todo marcado aqui. Ele traz as condições gerais, primeiramente, as condições históricas que permitem o movimento de negritude. Então ele começa fazendo uma trajetória histórica, um traçado histórico sobre as condições sociais e culturais que impulsionaram que existisse um movimento de negritude. E aí todas as questões de uma sociedade eugenista, racista, colonizadora, que permite e que força esse movimento. Então é muito interessante. Posteriormente eu vou fazer um vídeo destrinchando essa obra com vocês. Outra obra que eu queria indicar é uma que eu acabei de ler e estou muito empolgada, que é essa, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. Essa obra, gente, é simplesmente aquela obra incontornável para quem tem interesse nas questões raciais e principalmente para a gente entender a dinâmica da mestiçagem. O Kabengele Munanga, ele vai fazer um processo muito interessante. Ele vai fazer um caminho histórico da mestiçagem. Ele volta para a história antiga, Roma, Grécia, Egito, como é vista a mestiçagem na antiguidade, o que é o mestiço na antiguidade. E ele vai fazendo esse delinear histórico e ele vem pelo iluminismo, o que é o mestiço para o iluminismo, o que é a miscigenação para o iluminismo, né? E aí ele vai vir por esses pensamentos filosóficos, ele vai fazer essa trajetória temporal até chegar no ideal de miscigenação do Brasil, propriamente do Brasil, embebido com as teorias eurocêntricas, que ele já vai ter traçado, e posteriormente com suas próprias dinâmicas, porque há uma inteligentícia, eu gosto desse termo, inteligentícia brasileira, que pensa as relações raciais e quais as consequências disso, né? O que é o mestiço no Brasil. Então é muito interessante. E a parte final nossa, muito boa. Ele vai fazer um debate sobre mestiçagem e as políticas afirmativas. E aí? As políticas afirmativas excluem os mestiços? E é isso que ele vai responder. Ele vai debater com alguns críticos a ele e o quão é raso os argumentos anticotas. E ele vai trazer todas as complexidades das políticas anticotas e como elas agem de uma maneira democrática e que estabelecem, sim, um parâmetro de potencial igualdade. Esse é outro livro que eu preciso fazer uma resenha à parte, para não ficar muito extensa agora, que é uma apresentação mais geral. E por fim, esses 2 livros que, como eu coloquei, já tem resenha deles no canal, e que são Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, Histórias, Línguas, Culturas e Civilização, e Revolta dos Colonizados, o processo de descolonização e as independências da África e da Ásia. Gente, esses são livros que são manuais, são curtinhos, de apenas 80 páginas,
100 páginas. E o que é que o Kabengele vai fazer? Ele vai... ele saca, né, e ele coloca isso, que a gente teve a Lei 10.639, mas a gente não teve uma política de educação mesmo dos professores. A gente tem uma política de ensino de história da África, de história afro-brasileira, de história indígena, mas a gente não tem uma capacitação para falar. Então, o que é que a gente vai fazer? Continuar reproduzindo estereótipos presentes no livro didático, falar de uma África que não existe, de uma redução da complexidade que é um continente africano. Então, o que é o que o Kabengele faz? Ele faz esses livros que trazem essa grandiosidade. Então, em Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, ele vai trazer a diversidade cultural, os reinos, a diversidade linguística, quantos países tem no continente africano e toda a diversidade que se tem lá. Então ele traz uma visão complexa de uma África de povos, de etnias, de diferentes culturas, que é fundamental. E Revolta dos Colonizados vai romper com a ideia de passividade que a gente tem, que a gente desconhece muito das lutas africanas. E ele faz esse livro que vai juntar essas experiências. Então são livros extremamente importantes. Então, por hoje, essas são minhas 4 indicações. Leiam Kabengele Munanga, pesquisem sobre ele, conheçam. Um intelectual negro de grande relevância para os debates raciais no Brasil e que vale muito a pena ser conhecido. E é isto.